Boa tarde, graça e paz. Você é uma pessoa justificada ou você é uma pessoa justa? Baseado em qual mérito nós podemos ser justos diante de Deus? Será porque eu sou uma boa pessoa? Será que a pessoa pode ser justa diante de Deus porque faz algumas obras filantrópicas, alguns benefícios para a sociedade? Essa é a visão que temos, mas ela pode não ser verdadeira. Queremos tomar por texto que está em Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Na nossa cultura contemporânea, uma pessoa é deixada justa quando ele faz uma justiça, e as pessoas adotam que essa pessoa é uma pessoa justa, é uma pessoa íntegra, reta. Mas isso pode não ser verdadeiro quando se refere à nossa justificação perante o Deus Todo-Poderoso. Portanto, a palavra justificação é uma palavra de fórum, é uma palavra onde alguém comparece diante de Deus como réu. Por que essa pessoa comparece diante de Deus como réu? Porque essa pessoa ela é condenada, a pessoa já nasceu hoje com o pecado de Adão, condenado a passar a vida inteira sem Deus, porque um dia Adão desligou-se de Deus, veio o pecado ao mundo, e por um pecado, Romanos capítulo 5, versículo 12, por um homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado entrou a morte, então a morte passou por todos. E se há a justiça que Deus executa com rigor é a morte, porque um dia Adão pecou, e esse pecado de Adão passou por toda a humanidade, e essa humanidade um dia ela é condenada a passar a vida inteira sem Deus, desligado de Deus. Mas quando Deus quer vai fazer uma justiça em nós, qual o critério que ele adota? O que ele pega, o que ele precisa para poder nos justificar e nos tornar justo? Exatamente a justiça do seu Filho Jesus Cristo. Exatamente. A justiça nossa só pode ser obtida mediante a justiça de Cristo. Assim como o homem foi injusto, ele pecou contra Deus lá no Éden. Agora veio o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Ele sem pecado cumpriu a justiça de Deus. Portanto, quando Jesus agora sobe ao céu, ele está à direita de Deus como nosso advogado. A justiça perfeita de Deus. Agora, quando Deus nos vê primeiro Cristo e não nós. Mas que possa ver Cristo, nós temos que aceitar a Jesus como o nosso Salvador. E ele passa a ser chamado o nosso mediador, o nosso paracleto, o nosso advogado de defesa. Lembrando que no fórum sempre existe três pessoas. Existe um Deus juiz, que ele tem que executar uma pena, porque foi uma transgressão da lei. O homem pecou, ele merecia morrer. Mas agora apareceu o advogado de defesa Jesus Cristo, que foi justo. Agora o Pai aceita essa pessoa, o réu, que sou eu, que é você. Agora não mediante a minha justiça, mas mediante a justiça que há em Cristo. Porque o advogado agora, ele cumpre-se, ele morreu por nós. Ele agora tem a justiça perfeita e ele nos adota como justificador dessa justiça que não temos. Portanto, a justiça de Cristo agora é acreditada à conta. Então, quando Deus nos vê, ele não vê primeiro a mim. Quando Deus vê primeiro no tribunal, ele vê primeiro a Cristo. Portanto, eu estou escondido em Cristo. Portanto, agora ele é o meu advogado. Advogado de defesa. O advogado que morreu por mim naquela cruz. Defendeu a nossa causa. Agora, a nossa justiça agora, ela é baseada não porque somos, mas pelo que Jesus fez por nós. Portanto, o verbo está no passado.
Sendo, pois, justificado pela fé em Cristo, agora temos paz com Deus. Aquela paz que o homem um dia pecou no Éden. Agora, quem fez a ponte, quem fez a ligação? Exatamente o advogado justificador, porque ele tem justiça própria. Agora nos faz justo e agora nós temos paz com Deus, porque ele fez a ponte, o mediador. Ele fez a ponte nos com Deus. Agora você pode dizer, eu tenho paz. Paz com Deus, mas mediante Jesus Cristo, que foi justo e é justo, e ele pode justificar diante de Deus a pessoa do réu, que sou eu. Portanto, ser justificado por Cristo é uma das doutrinas da salvação, é um aspecto da salvação, que para nos comparecer diante de Deus nós precisamos ser justos, não pela nossa justiça própria, mas pela justiça que há em Cristo Jesus. Ele foi justo e ao mesmo tempo justificador, e agora intercede por nós, e agora faz a ponte que traz nossa paz. A paz que Adão perdeu no Éden, agora o segundo Adão, Cristo, ele faz a nossa paz e nos justifica diante de Deus. Agora Deus, quando vê, o Pai quando me vê, ele me vê justo, não baseado na minha justiça, porque eu não tenho justiça, mas baseado mediante a justiça que há em Cristo Jesus. Ele é o justo, ele é o justificador. Agora ele pode nos justificar e somos justificados pela fé em Cristo, para que nós possamos estar com ele, viver com ele por a eternidade toda. Deus te abençoe você em Cristo. Aceita a justiça de Cristo, aceitando-o como seu Salvador, como seu justificador, como seu advogado perante Jesus, perante Deus, o Pai Celestial. Deus te abençoe você em Cristo.